Bom dia, primeira série. Tudo bem com vocês, meus queridos? Na aula de hoje, nós falaremos sobre dois filósofos muito importantes para a filosofia, o São Tomás de Aquino e o Santo Agostinho de Hipona. Vocês irão ouvir quais foram as contribuições deles, e esse conteúdo está presente entre a página 14 e a página 17 da apostila de vocês. Acompanhem lá! Então, vamos falar sobre a razão e a fé, o paganismo e o cristianismo. Toda a produção intelectual da antiguidade representava diferenças profundas em relação ao pensamento cristão, pois a herança cultural greco-romana era pagã. O que é ser pagão? É aquele que não foi batizado, assim eram chamados os não cristãos, contrapondo-se ao espiritualismo cristão. E quais as diferenças ali entre as religiões? A religião grega, que era politeísta, apesar de os filósofos clássicos terem refletido sobre um princípio ordenador de todas as coisas, tratava-se de um reconhecimento puramente intelectual. Por exemplo, para Platão, era Demiurgo, que ordenava o caos. E já para Aristóteles, era o primeiro motor imóvel. Além disso, a lei moral para os gregos derivava da própria natureza. Para os cristãos, a lei era um mandamento divino e a desobediência constituía o pecado. Na patrística, no século II ao século V, sendo simultânea ao período de declínio do Império Romano durante a Antiguidade, os primeiros padres da Igreja, os apologistas, tinham ali como princípio combater as heresias e justificar a fé. O auge da patrística foi com o Santo Agostinho, assim como está presente lá na página 14 de vocês. Então, quem foi o Agostinho, o bispo de Hipona? Ele foi o principal nome da patrística, ou Santo Agostinho ou o bispo de Hipona, como ele era conhecido. Ele falava sobre o homem interior. Em seu livro Confissões, Agostinho relata a luta interna que culminou com sua conversão ao cristianismo. O homem interior, subjetividade. O livre-arbítrio. Agostinho foi o primeiro a usar o conceito de livre-arbítrio. Livre-arbítrio como faculdade da razão e da vontade. Exemplo: por mais que desejasse continuar desfrutando os prazeres mundanos, a vontade de mudar deveria prevalecer. O bem e o mal. O Agostinho pertenceu à seita dos maniqueus, uma religião persa fundada por Mani ou Mani. Os maniqueístas afirmavam que o mundo resultava de dois princípios antagônicos, o bem e o mal. Para ele, o mal não tinha uma existência real. O mal seria uma carência ou uma ausência do bem, de maneira que se vemos algo ou alguém que se corrompe, é porque antes era bom, senão não poderia se corromper. O que ele falava sobre Deus, a teoria da iluminação. Agostinho aceita a dicotomia platônica entre mundo sensível e mundo inteligível. O mundo sensível das sensações, pelos sentidos, e o mundo inteligível, o mundo das ideias. Mas ele substitui esse último pelas ideias divinas. Segundo ele, a alma é capaz de intuir verdades absolutas e imutáveis. O Deus é perfeito e imutável. Já o homem é imperfeito e inconstante. E a prova da existência de Deus? Pois, se a mente que é imperfeita intui verdades imutáveis, é porque existe a verdade imutável que é Deus. E a teoria da iluminação, que é o nosso conceito lá da nossa página, segundo o qual possuímos as verdades eternas, porque a recebemos de Deus. Como o sol, Deus ilumina a razão e torna possível o pensar correto. E o Tomás de Aquino, ele nasce lá na cidade de Aquino, por isso daí o teu nome, ele resgata a concepção política do aristotelismo, onde o Estado era ordenador das necessidades humanas. Para justificar o poder do Estado, juntou-se fé e razão, e, portanto, o Estado se juntou à Igreja. Para ele, o Estado pode conduzir o povo às noções de justiça e de ordem, que vão ao encontro da teologia católica. E o poder político vem de Deus, mas a lógica do poder, a razão de ser, está atrelada às necessidades do homem, de prover bem-estar à sua realização terrena. Então, agora vocês vão fazer a atividade que está presente lá na página 17. Vão ler sobre as contribuições,
ali da filosofia árabe para a filosofia mundial, para a filosofia histórica, e vão pesquisar quais foram as contribuições científicas dos árabes em relação à numeração, à astronomia, à literatura. Vão escolher uma delas e vão pesquisar e escrever no caderno. E farão de tarefa também a página 4 e 6 do caderno de atividades.